Vocês vão participar da Masterclass com a professora Rita Ribeiro. A Masterclass tem o tema da natureza dos monstros, o fascínio do gênero horror no cinema. Ela vai ter uma carga horária de 4 horas. Vai ser enviado para vocês um certificado, tá? Então está circulando aí uma prancheta, pedir para colocar o nome completo, do jeito que vocês queiram que venha no certificado. Se possível, coloca o nome em letra de forma para a gente não correr o risco de errar o nome de vocês, tá? O e-mail e também o telefone de contato, porque aí vocês vão entrar também para o mailing nosso, né, daqui do CCBB também, para ficar sabendo dos próximos eventos, das próximas produções, não só daqui do CCBB, como também da nossa produção, né, da BLG Entretenimento e da Vila Lobos Produções. A mostra Monstros no Cinema tem o patrocínio do Banco do Brasil, do Ministério da Cultura, né, uma realização do Centro Cultural Banco do Brasil. A produção é da BLG Entretenimento. Um projeto que conta com a Lei Rouanet, né, com a Lei de Incentivo à Cultura, e está acontecendo aqui em Brasília, no CCBB, até o dia 7 de agosto. Depois vamos para o Rio de Janeiro, quem tiver amigos no Rio de Janeiro puder divulgar, de 15 de agosto a 10 de setembro, e depois encerramos em São Paulo, quem tiver também amigo em São Paulo, de 5 de setembro a 1º de outubro, a mostra acontece em São Paulo. Todas as sessões são gratuitas, né? Basta chegar 1 hora antes de cada sessão e retirar seu ingresso. Nós teremos ainda mais uma mesa de debate na semana que vem, dia 25. Também é só retirar a senha para poder participar. Quero vir só para o debate. Tenta chegar pelo menos 1 hora antes para poder pegar o seu ingresso para participar do debate. Teremos também a oficina de caracterização e maquiagem, que vai ser ministrada pelo Thiago Sabino, que está aqui também nos ajudando aí com o registro em vídeo. A oficina vai acontecer nos dias 28 e 29 de julho. Basta vir num dia, tá, gente? O que vai ser dado no dia 28 também vai ser dado no dia 29. Então são poucas vagas. As inscrições começam na segunda-feira, dia 23. Então quem já mandou e-mail pra gente, a gente nem vai abrir o e-mail, manda a partir do dia 23. Deu lá meia-noite, dia 22 para 23, já manda o e-mail, tá? Queria agradecer a nossa produção aqui, local, que é a Vila Lobos Produções, através da Tuca, da Carol. Agradecer a Sandra, que é a nossa monitora, que está aqui presente todos os dias, ajudando, assessorando, supervisionando, dando suporte para a nossa produção e principalmente passando as informações, atendendo o público. Agradecer também a equipe técnica aqui do CCBB, né? Hoje a gente está com o Cristiano, que está aqui, que vai nos ajudar aí na operação dos slides aí do PowerPoint da apresentação da Rita, né? Agradecer mais uma vez o Thiago Sabino, que está fazendo não só o registro, mas vai ministrar a oficina e está também nos dando suporte aí de backup de equipamentos se a gente precisar, né? E agradecer a Rita Ribeiro, que foi minha professora. Tinha que falar isso para todo mundo saber que eu sou bem velha, né? Não. E que aceitou o desafio de participar desse projeto, de montar essa masterclass e de escrever um texto para o nosso catálogo num espaço de tempo muito curto, né? Que essa produção a gente meio que fez ela correndo para poder atender também uma solicitação até da ocupação aqui do espaço do CCBB, né? E o resultado está nos agradando bastante, porque as sessões têm ficado lotadas. Ontem no debate também ficou bem cheio. Eu acredito que assim, a Masterclass, uma coisa que a gente tinha comentado, eu e Rita, eu sou mais ter uma Masterclass assim, com pessoas interessadas, dispostas a acordar cedo no sábado, para vir participar aqui com a gente, do que ter a sala cheia e às vezes não ter tantas pessoas interessadas em ouvir o que a professora vai falar. Então, muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Espero que estejam no próximo debate, na oficina, e continuem vindo nas sessões, tá? Só lembrando das páginas de Facebook, nós temos a do CCBB Brasília, tem a da BLG Entretenimento, que puder ir lá curtir.
Tem também o Twitter do CCBB, CCBB_DF, e o Instagram, que é CCBB Brasília. Tá? O catálogo, a gente está com a lista também do nome de vocês. A partir do dia 26 a gente já vai estar com o catálogo. Essa lista vai ficar com a Sandra. Então eu vou pedir a vocês que a partir do dia 26, quem estiver vindo na mostra e tal, procurar a Sandra, ela vai ficar com a lista, traz um documento com foto para poder pegar o catálogo com ela. Tá? Possivelmente, no debate do dia 25, a gente já vai ter pelo menos alguns catálogos. Então, se você vir ao debate, já pega e já fala com ela para ela tirar o nome da lista, porque a gente está com uma quantidade limitada de catálogo. Né? E o catálogo realmente está bonito, por isso que ele está demorando, porque a gráfica está imprimindo com muito cuidado para o trabalho do nosso programador visual não ser prejudicado, né? Para não ter erro no uso das cores na hora de imprimir. Então a gente está pedindo para realmente cada um pegar pelo menos um exemplar, o seu exemplar, já que é você que está vindo na mostra, para dar oportunidade para outras pessoas que ainda vão vir à mostra, que de repente vão começar a vir à mostra depois de você, poder também ter a oportunidade de ter o catálogo. Tá? Eu não sei se o CCBB já disponibilizou ele no site do CCBB, mas eles já iam fazer isso, porque nós enviamos para eles na semana passada o arquivo. Acredito que já esteja lá. Depois vocês podem verificar para ver como é que ele está ficando, como é que ele ficou, né? E aí vocês vão entender porque a gráfica está demorando um pouquinho para poder entregar. Quem conseguiu o catálogo não vai se arrepender, eu tenho certeza. Certo? Bom, vou parar aqui de falar. Muito obrigado. Vou deixar vocês agora com a Rita. E aí ela vai ministrar esse tempo da hora do nosso intervalo e tudo. Tá certo? Muito obrigado, tá, gente? Boa aula para vocês. Bom dia a todos, começando pontualmente às 10h30, né? Horário típico do Brasil, mas eu acho que a gente tira de letra esse tempinho aí. Espero que a gente se divirta. Na verdade, quando o Breno me chamou para fazer essa mostra, eu falei, oba, isso para mim é pura diversão, né? Falar de alguma coisa que eu gosto muito. Eu estava lembrando ontem, quando a gente estava aqui no debate, como que eu conheci o Breno. O Breno foi meu aluno há uns milhões de anos atrás, ele já falou, né, já me avacalhou. E no final do curso, eu dava aula no curso, falando sobre cinema, obviamente, e o final do curso era sempre a produção de um curta-metragem em VHS, aquela coisa de antigamente, né? O pessoal mais novo nem deve saber o que é. E aí, o Breno e o grupo dele me aparecem com um longa-metragem. Mas como é que esses meninos conseguiram fazer isso? E, obviamente, era um longa-metragem de terror. E aí essa nossa história, ela já foi rendendo aí muitos frutos sobre ficção científica e coisas do tipo. E a gente vem, toda vez que ele me chama para fazer alguma aventura dessa, eu embarco na mesma hora, né? E falar sobre terror é uma das coisas que eu gosto muito. Eu sou professora do programa de pós-graduação em design da Universidade do Estado de Minas Gerais. A minha área oficial é o design, mas eu sempre trabalhei também ligado aos processos culturais e principalmente ao cinema, que é a minha grande paixão. E falar sobre terror é uma coisa que eu acho muito divertida também. Durante muito tempo na minha vida, eu rejeitei os filmes de terror, porque eu tinha medo, obviamente, né? Ao longo do tempo, eu comecei a me interessar primeiro pela literatura ligada ao terror. E foi justamente um aluno meu, uma aluna minha, Marina, que me apresentou um livro do Stephen King. De que forma começou essa história? Eu tinha visto Um Sonho de Liberdade e comentei que o filme era muito bacana, não sei o quê, que eu gostaria, olha que absurdo, de assistir, de ler algum livro desse cara, né, que tivesse esse tom mais sério. Aí a menina desse tamanho, assim, vira para mim e disse, professora, eu vou levar um livro para você ler, tá? Tá bom, né? Então tá, traz. Aí ela levou para mim um Saco de Ossos do Stephen King. Vamos ler, né? Eu li a primeira página. Eu levei um choque. Que é isso? Quem é esse cara que escreve desse jeito? Né? E a partir daí eu entrei nesse universo do terror, entrei justamente pelo viés da literatura e fui lendo tudo que eu achei na minha frente ao longo desses anos. Né? E se você lê, você quer ver
Então eu fui mergulhando cada vez mais nesse universo do horror, tanto na literatura quanto no cinema, e é o que a gente pretende falar hoje. O Breno falou o nome da Masterclass de um jeito, eu escrevi de outro, tá? Faz de conta que vocês não viram isso, tá? Passa pra gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, por que que a gente precisa de fantasia? Quando a gente vai falar, né, do gênero, horror, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, por que que a gente tem necessidade de fantasiar acerca dessas coisas? Desde que a gente é pequeno, a gente tem medo dos monstros, né? Todo mundo, quando é pequeno, tem medo daquele monstro que está debaixo da cama, ou dentro do armário, né? Por que que a gente precisa dessa questão fantástica na nossa vida? A realidade é alguma coisa muito dura, né? Então a gente tem necessidade de usar esses elementos da fantasia exatamente para compreender a nossa vida em sociedade. Quando a gente fala, né, na construção do mito, a gente pretende entender o quê? Todas as sociedades têm os seus mitos fundantes. E esses mitos, eles são responsáveis para que a gente entenda também, né, esses valores, para que esses valores passem. Por quê? E esses valores, eles são transmitidos justamente pela função fantástica. Agora vai ser assim, tá, gente? Porque não tem. E essa função fantástica é uma forma da gente conseguir conviver e fugir também da ideia de finitude, né? Quando a gente fala dessa finitude, todas essas lendas, esses mitos que a gente vai trabalhar aqui ao longo desse nosso encontro de hoje, eles vão passar um pouco por essa ideia da finitude, por essa ideia assim, de temer isso, né? Então, quando a gente fala, né, de mito, né, o mito, ele não é pura e simplesmente uma narrativa histórica, né? O mito, ele vem para explicar também as nossas sociedades, as nossas ansiedades, desculpa, né? Os nossos medos, e explicar também o que a gente gostaria que fosse, né? O Levi-Strauss é um dos principais teóricos que trabalham com essa questão do mito, e ele fala o seguinte, que o mito, ele vem exatamente para explicar, né, as nossas questões ligadas à vida, à morte, ao sexo, à disputa, a todos esses gêneros que, no fim das contas, se vocês pensarem, são também os gêneros que vão constituir as histórias do cinema, né? Se a gente pensar, o Hitchcock que falava isso, que ao longo das histórias, né, existem mais ou menos umas 5 ou 6 histórias. E tudo isso é variação em torno desse tema. Por quê? Porque tudo isso é variação em torno do mito, né? O mito, ele nunca vai apresentar uma situação real. Sabe aquela história de quem conta um ponto, um conto aumenta um ponto? Exatamente. O mito, ele vai funcionar da mesma maneira, né? Ele vai apresentar a situação de uma forma idealizada. Idealizada por quê? Porque é justamente para explicar e para dar uma sensação do que aquilo que é o que poderia ser. Então, quando a gente fala, né, dessa função do mito, a gente vai falar o quê? Que eles vão se constituir, então, desde as eras, digamos assim, as primeiras eras, né? Quando a gente olha até mesmo as pinturas nas cavernas dos homens pré-históricos, todas essas pinturas, elas têm uma representação mítica também, de alguma coisa que era desconhecido ou que eles gostariam de interpretar. De que maneira, né? A gente vai trabalhar, então, pensando nesse mito a partir dos universos da fantasia, né? A fantasia, a gente pode entender a partir de 3 subgêneros: o terror, o horror e a ficção científica. E hoje vocês vão ver, quem estava aqui ontem no debate viu que a gente tem pontos de vista um pouco diferentes. Eu entendo o gênero como uma diversidade de subgêneros. Eu não penso nunca como um gênero terror como um gênero só, né? Mas são várias vertentes, porque vários medos que compõem a nossa natureza. Então, quando a gente pensa, né, nesse universo, o terror e o horror, eles são filhos diretos da fantasia. Por quê? Os 3 gêneros, o que eles têm em comum? Eles são histórias que são criadas a partir do imaginário, né? E esse imaginário, ele vai fazer o quê?
ele vai apresentar geralmente elementos fantásticos ou sobrenaturais. Bom, quando a gente fala em terror, eu acho que é importante a gente entender a diferenciação dos termos. Normalmente as pessoas usam o gênero terror ou horror como sinônimos, né? Tem uma pequena diferença entre eles. O terror, normalmente, aí, a gente pode entender também como um dos principais representantes do gênero são as histórias do Edgar Allan Poe, né? O gênero terror é alguma coisa mais voltada para uma atmosfera psicológica, né? Cria-se toda, então, aquela ambientação que vai anteceder alguma coisa. Então, eu tenho o medo. É aquilo que eu penso antes de abrir a porta, antes de olhar debaixo da cama, né? Então, o terror, ele precede, ele cria aquela atmosfera de medo que vai anteceder alguma coisa ruim que pode vir a acontecer ou não, né? Isso é um subterfúgio muito usado no cinema, quando as pessoas... Você sabe que a pessoa vai abrir a porta? Não, não abre a porta, não abre a porta, porque vai ter alguma coisa horrível lá. Então, o terror, ele cria essa atmosfera de ansiedade que vai preceder alguma coisa. Já o horror, ele é justamente o depois, né? O horror, ele é, então, aquilo, digamos assim, é o fato consumado. É a hora que eu abro a porta, dou de cara com o monstro. É a hora que o alien aparece ali e vai me comer, né? Então, o horror é a sensação do choque extremo quando você vê alguma coisa terrível, que você não gostaria de ver, né? Entendendo essas duas diferenciações, a gente vai pensar também nos seres fantásticos, né? O que são os seres fantásticos? Os seres fantásticos são aquela sensação, aquele vacilo que a gente tem quando você vê alguma coisa que não passa pelo seu entendimento natural das coisas, que você entende isso como um acontecimento sobrenatural. E a gente pode entendê-los de duas maneiras, né? A primeira delas né, enquanto eles representavam coisas que eram desconhecidas. Hoje em dia, com o acesso que a gente tem rápido a tudo, se eu falar assim, sei lá o quê, um demônio lá da ilha de Galápagos, por exemplo, na mesma hora, a gente faz o quê? Nós nunca ouvi falar nisso, como será isso? Entra na internet e olha, né? Mas, antigamente, a gente não tinha esse acesso. Então, assim, quando não se tinha explicações plausíveis para alguma coisa, né, acreditava-se isso a quê? A coisas sobrenaturais, né? A deformações naturais que eram desconhecidas. Então, assim, se eu via um bicho que eu nunca vi, eu podia atribuir isso, né? Se tinha um eclipse, as pessoas falam, não, mas isso aí é algum elemento sobrenatural, Noite das Bruxas, etc. Tanto é que isso ainda faz parte muito da mitologia dos filmes de terror, né? Sempre tem algum eclipse, alguma coisa assim terrível, uma lua de sangue, né, que vai trazer catástrofes, etc. Isso aí vem dessa mitologia, né, que lidava com o quê? Com o desconhecido. Eu quis colocar essa reprodução, que é uma reprodução de mapas antigos. E é interessante, quando os cartógrafos da antiguidade faziam os mapas, eles desenhavam os monstros que eles achavam que estavam lá. Esse daí, por exemplo, é uma invenção que eles fizeram. Então, eles iam desenhando os monstros para explicar assim, isso aqui é um lugar perigoso, ou esse é um lugar desconhecido, né? Então, essa associação com a coisa, com a monstruosidade, ela já vem desde os primórdios aí da humanidade, né? Pensar assim, que o desconhecido é aquilo que me causa um temor. Ou eles também podem ser, né, com a evolução da ciência, né, principalmente a partir do século XIX, o que vai acontecer? A gente vai ver o quê? Uma desmistificação desses temores, porque a ciência começa a dar explicações para isso, né?
Então, esses seres fantásticos, eles começam a ser vistos como deformações naturais conhecidas. Quando a gente fala do monstros do Todd Browning, do Todd Browning, né, a gente está falando o quê? De deformações naturais conhecidas, mas que nem por isso deixam de ser incômodas, né? Eu sei por que é aquilo, mas aquilo me incomoda também, já que aquilo também não deveria ser como está sendo apresentado ali, né? Bom, aí a gente vai pensar o quê? Se a gente está falando de monstros, vamos pensar qual que é a origem do termo monstro, né? E a origem da palavra monstro, ela é muito legal porque ela dá a possibilidade de diversas interpretações, né? A primeira, né, obviamente, é uma palavra que vem do latim, monstrum, né? Que pode ser um portento ou um sinal profético. É o aviso de alguma coisa que vai acontecer, né? É, digamos assim, uma advertência frente a alguma coisa. Então, o monstro, ele chega para mostrar, para dizer assim, olha, cuidado com isso. Cuidado, porque isso vai acontecer com vocês. Isso pode acontecer com vocês. E também tem a ver com o verbo latino monere, né? Que pode ser tanto uma advertência para o bem quanto para o mal. E, curiosamente, a gente sempre pensa monstros como alguma coisa ligada ao mal, né? Nem sempre. Bom, os monstros, quando eles advêm na antiguidade clássica, né, eles têm esse significado também. Qual que era a grande distinção entre alguma coisa? Porque a linha divisória entre um ser monstruoso e um ser divino era muito pequena na antiguidade clássica. O que é que fazia essa diferenciação? É a atitude desses seres frente ao ser humano. Então, se o cara era, digamos assim, uma entidade sobrenatural maligna, era monstro. Se era uma entidade sobrenatural que não era maligna, não era monstro, né? Então, a linha que divide isso é uma linha tênue a partir do momento que a gente pensa assim, mas espera aí, é a diferença. Se a gente pensar, o que é um monstro na verdade? O monstro é a diferença, né? É aquilo que sai dos cânones da normalidade. Então, se ele é um monstro que está fazendo mal para as pessoas, está em monstro, né? Se ele é um monstro que não faz mal, tipo, por exemplo, o super-homem podia ser encarado como um monstro, não? Ele é a diferença, né? Mas, teoricamente, ele está aí para proteger as pessoas. Aliás, o super-herói dos mais chatos que eu conheço. Bom, quando, né, a gente vai falando, né, desses monstros, e é isso que eu estava pensando, que eu comecei a dizer, é aquilo que está fora da norma, né? É aquele que vem para ser a diferença. Ninguém gosta da diferença. Aquilo que é diferente sempre incomoda o outro, né? Porque normalmente a gente quer o igual. Não, mas a gente não quer o igual, não é verdade. Quer sim. Por mais que a gente queira a diferença, a gente sempre quer estar encaixado em alguma coisa. Eu quero fazer parte do meu grupo de amigos, eu quero estar encaixado lá na minha turma na universidade. Então, normalmente a gente quer a norma, né? E os monstros, eles são justamente a não norma, eles são a diferença. Agora, o que é, né, que faz esse comportamento estranho? São justamente essas particularidades que fazem a diferença. Aí eu coloquei 2 monstros ali, ó, né? O Drácula de Bram Stoker, que é o meu vampiro favorito, né? E coloquei também o Crowley, que é da série Supernatural, que é um demônio. Teoricamente, 2 seres absolutamente malignos, não é? Mas, quando a gente vê tanto o filme quando a gente vê a série, o que a gente percebe? Eles são 100% maus? Não. Todos esses 2 personagens, assim como diversos outros, né, e eu coloquei esse que eu gosto. Aliás, eu gostaria de pedir, já avisá-los, que isso é uma versão
absolutamente particular sobre os monstros, tá? Ah, você não vai falar de tal filme, você não vai falar de tal filme? Não. Essa é a minha visão acerca da coisa, né? Então, assim, certamente vocês vão se lembrar de N filmes que eu não vou citar aqui, tá? Então, por favor, já peço que me desculpem. Vai ser até bom que a gente vai lembrando de outros e a gente pode ir comentando também, à medida que vocês quiserem falar alguma coisa, que são bem-vindos também, tá? Então, assim, eles não são 100% malignos, né? O que acontece, né, com o Drácula, ou mesmo com o Crowley, que é um demônio que de vez em quando é bonzinho, de vez em quando é maligno, eles são um retrato quê? Da nossa humanidade. Se a gente pensar, o ser humano, ele nunca vai ser 100% bom, nem 100% ruim. Né? A gente é sempre pleno dessa dualidade. Esse é um fator também que faz com que os monstros exerçam esse fascínio. Porque, de certa forma, eles fazem com que a gente recupere também as nossas fragilidades. Com que a gente se depare com as nossas fragilidades e com que a gente veja assim, não, peraí, eu também posso ter essa parte ruim, mas eu tenho essa parte boa, né? Então, a ideia do monstro é exatamente, né, esse ser que transita na nossa angústia real. Quando a gente fala de monstro, né, o monstro ele pode ser percebido, então, como uma superfície que vai ter uma inscrição, uma superfície vazia. Cada mitologia tem os seus monstros específicos, né? Como a gente fala assim, o lobisomem. O lobisomem tem uma série de formas que surgem no lobisomem. A gente estava falando disso ontem, né, Breno? Assim, a origem do lobisomem, por exemplo, na Europa ela é de um jeito, no Brasil ele é de outro, né? Um lobisomem brasileiro, geralmente, ele é o 7º filho de uma família, né? O número 7 é um número cabalístico. Se fosse assim, eu podia ser um lobisomem também, que eu sou o número 7 da minha família. Então, lobisomem, sei lá como é que é. Então, para outras mitologias, por exemplo, eu assisti semana passada o primeiro filme de lobisomem que foi feito pela Universal, que foi lançado recentemente, vai na Mostra 2 a revanche, né, Breno? Que é exatamente o rapaz vira lobisomem porque ele é mordido quando ele está no Tibete por um ser lá. Uma história sensacional, aliás, de vez de passagem, vale super a pena assistir. Então, é diferente a história, né? Que é diferente também do lobisomem que vai ser apresentado nessa mostra, que é belíssimo e que cria esse imaginário que a gente tem acerca do lobisomem. Basicamente hoje, né, ele vem todo a partir desse segundo filme de lobisomem da Universal. Então, assim, esse monstro é simultaneamente uma forma vazia, né? Por quê? Porque falta algo daquilo que é humano nele, né? E todos os monstros eles têm isso, mas ele também é uma forma ostensiva, porque ele vai impactar a nossa própria humanidade, a partir do momento que a gente tira dele essa humanidade, né? Então, assim, como eles são formas vazias, né, a gente pode atribuir a eles diversos significados. Então, esse monstro ele pode servir para várias coisas, né, vários lugares, e se a gente pensar, né, essas lendas, elas surgem também de forma autóctone, ou seja, elas surgem em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Basta a gente pensar a lenda do lobisomem, a lenda do vampiro, né? Os vampiros, a gente tem histórias desde a China, muito anteriores às nossas histórias, né? E vão seguindo, né? Da mesma forma como surge também na Europa o mito do Nosferatu, a gente vai ver também na América, né? Na América Latina, o chupacabra e coisas do tipo, que são todos mitos que vão surgir também em torno de uma coisa que é única no ser humano, que é o sangue. Vocês tomaram? Bom, quando a gente fala, né, dessa alteridade do monstro, o que ele vai fazer? É exatamente uma parte nossa que é colocada em cena. Quando a gente vai falar, né, dos seres, desses seres fantásticos,
muito cedo. Deixa. Né? Alguns monstros, eles vão exatamente servir também como suporte coletivo desses medos que a gente tem. Esses monstros, eles vão surgir, geralmente essas histórias de monstro, elas surgem em momentos muito peculiares da nossa história. Peculiares da nossa história. Né? Se a gente pensar qual foi o auge, né, dos filmes de monstro, eles vão surgir exatamente no período entre guerras. Né? Exatamente na década de 30, quando os Estados Unidos estão passando por um momento terrível de crise. Ou, se a gente pensar anteriormente, quando a gente vai ver no movimento expressionista alemão. Por quê? Porque eram anos terríveis na Alemanha. Então, esses monstros, eles vão servir também para nos mostrar, né, o quão terrível é essa nossa vida. Eles são uma projeção racional para o nosso irracional. Para a gente chegar no que é essa ideia de monstro hoje, a gente vai passar a pensar um pouquinho também da onde surgem esses monstros na literatura. Né? O certo é que o século XIX é o auge desse movimento. Mas os três grandes livros que são os precursores dessa história fantástica e dessa história de monstros são esses ali. Ó. O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que essa é uma ilustração dele. Né? Os Mistérios de Udolpho, da Anne Radcliffe, e O Monge, do Matthew Lewis. Né? E são livros que, assim, curiosamente, eles têm histórias muito pesadas, né, para a época em que foram lançados. Então, eles ficaram aí mais ou menos... Esses livros todos a gente acha hoje para baixar, para comprar, muito fácil. Todos eles têm aí, estão aí em cartaz. E é engraçado que assim, a gente quase não vê adaptações desses livros. Né? Que eu saiba, pelo menos, se não me engano, só o Castelo de Otranto que já teve alguma adaptação cinematográfica. Essas outras duas não. O Monge, principalmente, ele causou assim, um furor na época, porque ele tinha conotações sexuais também muito explícitas. Né? Para aquela época lá, ainda mais que era um monge, era uma coisa meio complicada. E são todos livros ligados também ao sobrenatural e ao terror. Né? Mas o auge da literatura, ela vai acontecer exatamente no século XIX. E o que é interessante pensar é justamente no momento em que o pensamento científico ele começa a desmistificar as questões ligadas, né, à natureza humana. Né? É exatamente o momento em que várias descobertas científicas vão tirar um pouco dessa mitologia. E, curiosamente, o que acontece? Começa também a ter a publicação desses livros, principalmente na Inglaterra, e, paralelamente, é um momento também que o espiritismo começa a ter um grande crescimento na Europa, da mesma forma. Então, se por um lado a ciência ia para um caminho desbravando os mitos, né, por outro lado, o imaginário forçava exatamente o contrário. Né? Vamos continuar procurando explicações sobrenaturais para as coisas que são naturais. Então a gente tem os que são considerados os 4 grandes pilares dos livros de terror. O primeiro deles é o Frankenstein, da Mary Shelley, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Né? O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde também, que é interessante. Todos dois, né, são sempre ligados a... O primeiro deles, o Frankenstein, é bacana quando a gente pensa que é exatamente considerado uma protoficção científica. Por quê? Porque o que vai fazer com que a criatura ressuscite ou bem-vida, é melhor bem-vida, né, já que ela era pedaço de pessoas, é justamente o que é a eletricidade. Uma coisa que não se usava ainda na época, né? Não existiam essas coisas ligadas à eletricidade. O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde seria um excelente exemplo ali da dupla personalidade, ou do doppelganger, como a gente fala. Né? O retrato de Dorian Gray também seria
A gente poderia entender também como caso de dupla personalidade. E, por último, o Drácula de Bram Stoker, que é já uma adaptação que o Bram Stoker fez desses contos que já existiam escritos na Alemanha há muito tempo, né? Agora, esses 4 aí vão ser os pilares também para a fundação do gênero no cinema. Só que, antes da gente chegar nesse gênero propriamente dito, a gente vai passar pelos seus primórdios. E os primórdios do horror, eles começam exatamente com o começo do cinema, né? Quando o Georges Méliès ele assiste, né, ao cinematógrafo dos irmãos Lumière, até então, o que era considerado? O cinematógrafo era uma máquina que registrava as imagens em movimento e depois projetava numa tela. Então, os irmãos Lumière, eles tinham como ideia do cinematógrafo apenas um aparelho de entretenimento, né? Principalmente eles faziam, depois filmaram, né, a cidade de Paris, e depois a companhia deles começou a produzir filmes que eram chamadas vistas das cidades. Então eles mandavam o pessoal para, por exemplo, vamos filmar aqui Brasília, né? Então vamos filmar a Esplanada dos Ministérios, vamos filmar a Torre de Televisão, vamos filmar o Lago Paranoá, e aí passa para as pessoas. E se isso tivesse continuado desse jeito, ninguém ia ter cinema hoje. Porque, ok, bacana, assistir isso uma vez, legal, né? 2 vezes, mais ou menos legal. 3 vezes eu falo, mas não é possível, vai passar isso de novo, é chato. Então não teria essa ideia do que é cinema hoje se o Georges Méliès, que era um mágico, não tivesse assistido uma sessão do cinematógrafo e se interessado por isso. Quando ele assiste aquilo, ele pensa nas possibilidades da junção da magia, né, com as imagens em movimento. E aí ele compra um aparelho também, os irmãos Lumière não quiseram vender para ele, ele teve que comprar um aparelho na Inglaterra e começa a produzir seus pequenos filmes. Já que ele era mágico, ele podia inventar aquelas coisas de sumir e aparecer, que ele já fazia nisso, e ele entende isso a partir da técnica cinematográfica. Ele é um dos precursores também no desenvolvimento dessa técnica cinematográfica. E o Méliès adorava essas histórias já com diabinhos. Diabos, monstros, ele vai fazer uma série de filmes, né? Isso é uma cena de um dos filmes dele, esse eu não achei, que é uma pena, né? Que são as 400 faces do diabo. Ele adorava fazer filmes de terror, ele já começa fazendo filmes ligados ao terror. E aí eu vou mostrar para vocês uma ceninha, que já é um desses precursores aí. Vocês já vão ver algumas coisas que vão lembrar outras. Cris, tem que dar o play, tá?
Tanto que vocês podem ver aí, né, que já nos primórdios do cinema, os elementos que vão constituir o imaginário do terror estão todos ali. Morcegos, esqueletos, fantasmas. Tá bom, Cris? Esqueletos, fantasmas, morcegos, bruxas. Né? Então todo esse imaginário, o Méliès, ele já começa a utilizar nos seus filmes. Por quê? Porque isso já fazia parte do imaginário coletivo daquele momento. Então ele já começa a criar esses filmes, né? E a obra do Méliès é muito interessante. São vários pequenos filmes que ele vai fazendo ao longo da sua carreira, né? E sempre contando essas historinhas assim. Pode passar, próximo. Bom, um dos primeiros grandes livros até a sua adaptação é justamente o Frankenstein, da Mary Shelley. Né? O livro foi publicado em 1818, né? E ele abandona aquela coisa do romance gótico. Né? O romance gótico, ele tinha como principal característica, né, um nobre, sempre o nobre, né, que fazia alguma coisa terrível contra alguém. E já o Frankenstein, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar isso, né, ele vai transferir esse poder maléfico para a ciência. Então é a grande mudança que começa a ser percebida no século XIX. E é interessante porque a Mary Shelley, ela era filha de intelectuais. Então, ela tem uma história que é totalmente diferente das mulheres daquele período. Primeiro que ela era filha de intelectuais, ela não era uma filha de um casamento oficial, né, que já era uma coisa incrível para aquela época. Ela também se casa de uma forma meio truncada para aquela época, né? E ela vai fazer esse livro exatamente, reza a lenda, né? Que eles têm um encontro, são 4 pessoas que têm um encontro, o Lord Byron, o marido dela, eu estou esquecendo um, e ela e eles fazem um desafio para ver quem é que escreve a melhor história de terror. E a partir daí ela consegue escrever essa história. Bom, o que é o grande ponto da história? É exatamente como o conhecimento ele pode ser algo maligno. Justamente no momento em que a ciência começa a fazer a grande transição, né, do que viria a ser o pensamento científico. Né? E aí é nesse momento que a Mary Shelley vai fazer esse livro, e ainda hoje, né, ele vai ser um elemento para a criação o quê? Do cientista louco. Né? O cientista louco, ele vai ser assim, o primeiro cientista louco da história, certamente é o Dr. Victor Frankenstein. Bom, o primeiro filme, né, que é o Frankenstein, o Moderno Prometeu, é de 1910. Ela foi uma adaptação que foi feita pelos estúdios Edison e conta a história. Eu vou mostrar ela para vocês, porque isso é uma coisa que eu achei curiosa. É uma adaptação curtinha. Vocês vão ver a técnica, inclusive, que é usada, já é usada para a criação do monstro, né? E os cânones também do que viria a ser esse grande monstro que vai nos acompanhar aí ao longo da história do cinema. Cris, passa para a gente.
A história não tem muito pé nem cabeça não, né? Vocês perceberam assim que ela vai dando uns pulos e não se explica muito, mas o que é interessante a gente observar é como ainda, né, tem o caráter fantástico na criação do monstro. É quase como se fosse um ritual de bruxaria, né? O cara cria o monstro a partir do quê? De um caldeirão de bruxa. Né? Não existe ainda a perspectiva nessa adaptação de uma questão científica ligada à criação do monstro. Né? Mas ainda assim, os elementos principais da história estão presentes. Né? Claro que eles fazem uma mistureba danada lá, não sei por que o monstro depois entra no espelho e some, mas eu já assisti isso um monte de vezes e não consigo explicar. Se o povo comprou, então tudo bem. Né? Por favor, Cris. Teve uma outra adaptação, né, que é uma versão de 1915, que é também da mesma história, só que essa, infelizmente, eles não existem mais os registros, eles se perderam aí ao longo do tempo. O que é interessante nessa história é que é contada também, mas no final você entende que a história, um jovem, ele estava estudando e sonha com isso. Então fica mais na perspectiva do imaginário também. Passa isso, por favor. Né? Bom, mas, voltando agora, atravessando o Atlântico de novo, a gente vai pensar como é que esses monstros eles estão começando a se desenvolver na Europa. Né? E é justamente a partir do expressionismo alemão que a gente vai ter os grandes elementos que vão constituir, inclusive, os principais monstros da história do cinema nos Estados Unidos. Quando é e por que surge o movimento expressionista alemão? Ele vai surgir exatamente na década de 10, com que objetivo? É o objetivo de retratar os infortúnios que o povo alemão estava vivendo. Geralmente, quando a gente pensa em um movimento artístico, a gente sempre tem que entender qual que é o contexto sócio-histórico no qual ele vai se desenvolver. Né? E o movimento expressionista ele vai acontecer no momento em que a Alemanha está vivendo uma grande crise econômica, né? A inflação estava absolutamente descontrolada, as pessoas estavam vivendo uma situação de miséria muito grande, né? O marco estava caindo, você tinha que usar milhares de marcos para comprar um pãozinho, quando você conseguia achar pão para comprar. Então o povo alemão estava totalmente desacreditado. E o movimento expressionista vai surgir exatamente para demonstrar essa angústia que o povo alemão estava vivendo. E o cinema é um dos grandes elementos que vai mostrar isso. Né? A obra, uma das obras principais, né, que eu vou mostrar para vocês, é O Estudante de Praga. O Estudante de Praga é a história de um cara que é pobre, quer se dar bem na vida, e ele vende a sombra dele para o diabo. Vamos lá, Cris, deixa eu descer ainda. Gente, agora a maior parte que eu vou passar para vocês serão trailers, tá?
de 1915. Então ele é um precursor dessas histórias de terror que vão acontecer, que vão culminar, obviamente, com o Nosferatu. A gente tem o gabinete do Dr. Caligari, que também é um dos excelentes representantes, que é de 1919, até o Nosferatu, que é de 1922, que é a primeira grande adaptação do Drácula para a história do cinema. Aceita isso, por favor. Mas antes da gente falar do Nosferatu, nós vamos atravessar o Atlântico de novo para falar dos estúdios da Universal, né? Quando a gente fala na criação de monstros, a gente vai sempre se reportar aos estúdios da Universal. Não que outros estúdios não fizessem filmes de monstros, mas a Universal ela se especializou na criação de monstros. E é muito curiosa a história do estúdio, porque esses filmes eram considerados os filmes de segunda linha, né? O Carl Laing Jr., que era o dono do estúdio, ele não queria associar a Universal ao fato de ser um estúdio que produzia filmes de, digamos assim, filmes B. Ele queria que o estúdio produzisse grandes produções e não essas histórias, né? E é muito curioso que ele gastou o dinheiro todo dele do estúdio, né, em outras produções que hoje em dia sequer são citadas na história do cinema. Os grandes filmes mesmo são esses aí que são considerados os filmes menores, né? E ele vai começar a produzir esses filmes no momento que Hollywood está vivendo também uma grande crise em termos financeiros. Por quê? Porque é a década de 30, né? Os Estados Unidos estão vivendo um momento... Vocês estão sentindo muito frio? Estão sentindo muito frio. Gente, desligar o ar um pouquinho para a gente? Bom, se pudesse abaixar, seria melhor. Porque eu estou morrendo de frio. Nossa, tá doido. Eu começo a não conseguir raciocinar. Bom, então, nesse momento, né, dos anos 30, que é o auge dessa produção, até a década de 50, a gente vai ver uma produção muito interessante desses filmes. No período dos anos 30 até meados dos anos 40, quando o Laing ainda era o dono do estúdio, né, que são as grandes produções. Depois ele perde o controle financeiro do estúdio, porque ele inventa de produzir grandes filmes que não dão em nada e quebra o estúdio. O estúdio é vendido, passado o controle para outros donos. E aí depois, no final dos anos 40, início dos anos 50, eles começam a retomar essa história dos filmes de monstro, né? Alguns certamente foram sucesso e outros nem tanto. A gente tem aí nesse período, por exemplo, A Filha de Drácula, O Filho de Drácula, Drácula Encontra Frankenstein, que são filmes que, de certa forma, ainda mantêm essa aura dos monstros da Universal. E aí, mais pra frente um pouquinho, a Universal começa a fazer uma besteira atrás da outra, que aí já pegar esses personagens, que eram personagens já clássicos, e fazer aquela mistureba, Abbott e Costello enquanto um Frankenstein. Isso aí eu prefiro isso, eu não vou tocar nesse assunto, porque eu acho isso um desrespeito, tá? Bom, passe aí, Cris, por favor. Então vamos falar um pouquinho desses monstros. O primeiro deles, né, o Frankenstein, que é a fase definitiva do monstro. O James Whale, ele foi um dos principais diretores de filmes de terror que criaram todo esse imaginário também acerca do Frankenstein. Na mostra está prevista o Deuses e Monstros, que é mais ou menos uma biografia do Whale. E o primeiro grande sucesso dele é justamente o Frankenstein. E por que esse Frankenstein vai ser tamanho sucesso? Ele vai ter tamanho sucesso por três grandes fatores, eu diria. O primeiro deles é a abordagem do diretor, que é uma abordagem muito sensível, né? Quando você vê a história do Frankenstein, imediatamente você se comove com o monstro, né? Mesmo ele fazendo coisas como, por exemplo, jogar a menina no lago, que não é muito bacana, né? Mas a gente se comove, porque é como se fosse uma criança grande que não sabe o que faz, né? Esse é o primeiro ponto interessante, que no livro não fica tão
O livro ele tem uma diferença porque o Frankenstein ele tem discussões filosóficas e nesse caso a adaptação do eu é quase como se fosse assim, é uma criança grande que não sabe o que está fazendo, está tentando aprender o seu lugar no mundo. A segunda grande coisa foi a escolha do ator, que é o Boris Karloff. Quem era cotado para ser o Frankenstein era o Bela Lugosi. Tem uma versão que é o Drácula encontra... o lobisomem encontra Frankenstein, que é da década de 50, que é interpretado pelo Bela Lugosi. O Frankenstein faz o Bela Lugosi. Horroroso! Horroroso. Porque o Bela Lugosi tinha um rosto gordinho, né? Olha o Frankenstein. Ele tem aquela postura magra, elegante. Então, a escolha do ator, do Boris Karloff, ele dá uma intensidade para o personagem que pouquíssimas vezes a gente viu no cinema, né? Depois, eu acho que eu só consegui perceber esse Frankenstein tão humano naquela série que é Penny Dreadful. Nem a versão do Deniro se compara à versão do Boris Karloff, exatamente pelo caráter de humanidade que ele empresta ao personagem. E o terceiro ponto é exatamente a maquiagem. A maquiagem, ela faz toda a diferença. Tanto é, gente, que quando a gente fala em Frankenstein hoje, todo o nosso imaginário ele vai se remeter a esse personagem, essa alta, a sobrancelha junta, os parafusos no pescoço, né? Até as versões, por exemplo, tem um desenho animado, Frankenstein Júnior, é isso aí, só que verde, né? O Frankenweenie, do Tim Burton também, até o cachorrinho, ele tem também os parafusinhos. Então é esse imaginário que é construído exatamente nesse momento para criar essa aura de fascínio que é o Frankenstein. Passa pra gente, Cris. E essa é uma das melhores cenas para mim. Dr. Bauman, I learned a great deal from you at the university about the violet ray, the ultraviolet ray, which you said was the highest color in the spectrum. You were wrong. Here in this machinery, I have gone beyond that. I have discovered the great ray that first brought life into the world. Oh, and your proof? Tonight you shall have your proof. At first I experimented only with dead animals, and then a human heart which I kept beating for 3 weeks. But now I am going to turn that ray on that body and endow it with life. And you really believe that you can bring life to the dead? That body is not dead. It has never lived. I created it. I made it with my own hands from the bodies I took from graves, from the gallows, anywhere. Go and see for yourself. Spectators.
cena que é repetida aí no mundo inteiro, né? É uma cena emblemática e que mostra o quê? Como que o cara era maluco mesmo, né? Então, a ideia desse Frankenstein, a gente já vê que é todo um aparato científico que está por trás da criação da criatura, né? E é muito triste essa história, se a gente pensar que todo mundo fala Frankenstein achando que é um monstro, né? Não é um monstro. É interessante que até isso é negada à criatura. Ele não tem nome, é a criatura, né? E essa parte também é uma parte de negar aquilo que diria que daria o que a ele, o componente de humanidade. Passa para a gente, Cris, por favor. Bom, quando, né, a gente fala na criatura, né, o que representa esse Frankenstein, né, é exatamente esse medo da ciência, né, o medo da ciência, né, e principalmente o Isaac Asimov batizou isso, né, de complexo de Frankenstein, que é aquele medo que a gente tem com relação às máquinas, de ser substituído pelas máquinas. Isso é um elemento que vai ao longo do tempo também ser muito presente na ficção científica, né, que é o medo de você ser substituído pela máquina. Porque o Frankenstein, ele não morre e ele é muito mais forte que qualquer ser humano. Então ele seria um super-humano, né? Mas é um super-humano que é destituído da sua natureza também de humanidade a partir do momento que eles tiram dele até a possibilidade de ter um nome, né? Então isso aí é uma coisa assim que vem ao longo do tempo, e a gente vê que todas as adaptações de Frankenstein, elas buscam, as mais recentes, elas buscam ressaltar essa característica. Nos outros filmes, os filmes esses dois filmes, isso fica muito claro, tanto no Frankenstein e a Noiva de Frankenstein. A Noiva de Frankenstein, não sei se ela está na mostra também. Está. Tá. A Noiva de Frankenstein é imperdível, porque ele, então, deixa muito mais claro, né, esse caráter da fragilidade da criatura frente à perseguição, né, o caráter de fragilidade da criatura frente àquilo que é ser diferente. Então, acho que Frankenstein é um filme que fala também sobre diversidade de uma forma muito interessante. Muito obrigada, que nós estamos aqui congelando. Obrigada, sim, qualquer coisa avisa Núbia. E, para mim, uma das melhores adaptações que foram pensadas até hoje é justamente essa daí, que é no Penny Dreadful. É muito bonito isso, é o personagem mais interessante dessa série, a gente vai falar dele depois. Pode passar, Cris. Bom, aí a gente entra no segundo monstro mais famoso do cinema. Na verdade, eu acho que esse é o monstro mais famoso do cinema, né? O segundo, porque eu coloquei ele na ordem cronológica. Mas os vampiros, né, os filmes de vampiro, eu acho que eles têm, assim, até hoje, se a gente for pensar, o monstro que mais teve adaptações cinematográficas é o vampiro. Não apenas cinematográficas, como séries também. A gente fez N séries que tratam desses vampiros. E a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando só sobre o vampiro, que eu ia me divertir horrores também. A primeira adaptação, né, é a feita pelo expressionismo alemão, que é o Nosferatu do Murnau, que ele pega descaradamente o livro e adapta, né, e aí ele toma um processo de todo tamanho e teve que mudar um pouco o nome, etc. Mas, porque os herdeiros do Bram Stoker ficaram indignados que ele pegou o livro e adaptou por conta própria, sem pedir autorização, né? Nosferatu, né, vem do eslavo antigo, que é Nosofur Atu, ou do Nosophoros, né, que quer dizer aquele que é portador de pragas. A diferença, esse Nosferatu, é realmente a primeira grande adaptação que é muito fiel à história do livro. O Nosferatu, nesse livro, ele realmente é um portador de pragas, ele parece um rato gigantesco, inclusive, né, e lembra muito os próprios morcegos. E a diferença desse Nosferatu é o quê? Ele
é aquele devorador de almas, né? Ele é um ser desprovido, totalmente desprovido de compaixão. Ele não é um ser sedutor, ele chega, vai lá, mata as pessoas e pronto, ponto final. Então não tem aquela coisa assim romanceada. É a história pura e simples do Bram Stoker adaptada. Essa primeira versão ela é extremamente assustadora, né? Justamente por quê? Porque é um filme do expressionismo alemão. Então, sendo um filme do expressionismo alemão, todos os recursos de luz e sombra, eles vão ser usados aí à maestria. Passa pra gente, Cris. Eu não podia deixar de mostrar uma ceninha, né? Essa não é a trilha sonora original, tá, gente? Eu usei esse aí porque ele tem as cenas que eu considero mais interessantes, são justamente a utilização do jogo de luz e sombra, né, que é uma característica básica do expressionismo alemão, que depois, com a migração dos diretores alemães para os Estados Unidos, principalmente o Karl Freund, né, eles vão usar demais isso nos filmes da Universal. Há pouco tempo atrás ele foi lançada uma nova versão que usa a partitura original do Murnau para o filme. E é belíssima, a versão é belíssima. Eles restauraram também o filme com a versão original das músicas. É muito legal, vale muito a pena assistir. Tá? Eu não sei se é essa. Nós vamos passar isso aqui também, vamos, né? Então eu não sei se é essa versão, provavelmente é essa versão que vocês vão ver aqui na mostra também. Passa pra gente, Cris. Bom, enquanto tinha aquele monstrengo assustador lá, era uma coisa. Quando ele atravessa o continente e chega nos Estados Unidos, aí ele vira outra coisa, né? Todo imaginário ligado ao Drácula que a gente tem hoje em dia vem exatamente desse personagem aí, que é o Conde Drácula, interpretado pelo Bela Lugosi, né? A adaptação de Drácula para o cinema norte-americano vai fazer uma mudança radical, que é exatamente atrelar a figura do vampiro a um ser sexual, né? O Drácula, esse Drácula do Bela Lugosi, ele já usa os seus poderes de sedução para pegar suas vítimas, né? Então, a própria apresentação dele, quando ele chega, né, já é uma postura mais elegante, ele tem uma elegância natural, um conde, afinal de contas, né? Ele tem uma elegância natural e ele vai seduzir as suas vítimas. Então, essa ligação, né, de vampiro e sexo, ele acontece a partir dessa primeira adaptação da história. Passa pra gente, Cris.
Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Thousands. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dracula? What's he done to you today? Tell me. He came to me. He opened and extended his arms, and he made me drink. Bom, é engraçado que nem tanto o filme é bom, né? Mas é interessante exatamente por criar toda essa mitologia acerca do que seria um monstro sedutor no cinema. Bom, nos anos 50, né, os estúdios Hammer, nos Estados Unidos, na Inglaterra, desculpa, eles vão ressuscitar esse mito do vampiro. Né? E eles têm vários filmes que são produzidos com o Christopher Lee. Ele também já é um vampiro absolutamente sedutor. Né? E tanto é que os filmes da Hammer, eles são cheios de mulheres bonitas, cheios de decote, etc. Já apela para um lado assim, bem mais sexualizado do que seria esse vampiro. Né? Os melhores filmes, obviamente, são aqueles, são apenas 2, eu acho, são só 2. Saiu uma caixa excelente, só sobre o Drácula da Hammer, tá? É muito legal. E quando tem a parceria, né, do Christopher Lee, que faz o papel do Drácula, com o Peter Cushing, que é o Dr. Van Helsing. Para mim, um dos melhores Van Helsing do cinema é o Peter Cushing. Ele é sensacional, elegantíssimo. E o Christopher Lee, ele faz uma série de filmes de Dráculas também, todos da Hammer, né? E é interessante ver como que no começo, bom, essa aí já é uma visão particular minha, né? Dos primeiros filmes, ele fala 1 ou 2 frases, mas ele é péssimo, ele é super canastrão. Aí quando vai chegando lá nos últimos que ele faz, ele já dá conta de falar umas 6 frases, assim, sem ser muito ruim. Mas os filmes são muito bacanas. E é bacana porque a Hammer, ela fazia uma produção muito sofisticada dos filmes também. Então vale muito a pena assistir. Passa pra gente um pouquinho, Cris. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day, and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. You must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. This is not Lucy, the sister you loved. It's only a shell, possessed and corrupted by the evil of Dracula. How do you destroy a fiend who has so far proven himself indestructible? Those who come to end his reign of terror
stay to become his victims. Castle Dracula is somewhere near Klausenburg. Will you tell me how I get there? You ordered a meal, sir. As an innkeeper, it's my duty to serve you. When you've eaten, I ask you to go and leave us in peace. This is the doctor who dares to challenge the vampire Dracula. This is the anguished man who fears for the lives of his beloved, the girl who is his sister, and the one that is his wife. Dracula, the bedeviled master of all that is evil. O que é interessante também nas versões da Hammer é que os filmes são muito legais, os roteiros são muito bem construídos. Então as histórias, elas, claro, sempre vai ter vampiro, etc, etc, mas assim, as histórias elas variam também. Então vale muito a pena assistir, são muito legais. Passa pra gente, Cris. Bom, por que a gente fala do mito do vampiro? Eu coloquei aquela coisa brilhosa, horrível lá, que eu detesto esse negócio, tá? O mito do vampiro talvez seja um dos mitos mais duradouros e hoje em dia ele é um mito muito interessante, ele tem várias adaptações. Se a gente pensar, né, desde que começou esse inferno dessa saga do Crepúsculo aí, o quanto a gente viu de adaptações e de novas histórias ligadas a vampiros, né, séries de TV, outros livros também, vários livros, eu nem coloquei todos, não, porque eu com preguiça, tá? Por quê? Porque tem 3 pontos que são importantíssimos e que tem muito a ver com os nossos anseios sociais. Primeira coisa, vocês já viram algum vampiro pobre? Não, não tem vampiro pobre. Então a primeira coisa, os vampiros são poderosos, né? Eles são poderosos em que sentido? Eles têm dinheiro, eles estão sempre cercados de uma aura de poder. Segunda coisa, eles são sedutores, né? Basta dar uma olhada, aquele olhar 43 e pronto, a pessoa está no papo. Uma outra coisa, que é um dos nossos anseios. E a terceira coisa, e é fundamental, e que revela a maior angústia do ser humano, eles não envelhecem. Então são os 3 aspectos que a sociedade atual, inclusive, percebe o tempo inteiro. A gente não, a gente quer ser rico, sem dúvida, né? A gente quer ter a capacidade de seduzir as pessoas, claro, e a gente não quer envelhecer, né? Então, assim, esse mito do vampiro, ele dialoga muito mais com os nossos anseios sociais, principalmente com as novas gerações. Por quê? Porque a geração Y e a geração Z são gerações que já cresceram nesse imaginário de que as coisas podem se constituir de uma forma mágica, né? De que as coisas podem vir de uma forma mais fácil. Então, o mito do vampiro, ele pegou muito pesado, principalmente quando foi lançado o Crepúsculo, exatamente por isso. Por isso que gerou tantos filhotes também, né? Porque ele vende isso. Olha, eu posso ser poderoso, eu posso ser sedutor e eu posso ser jovem. Isso é o sonho de todo adolescente, gente, não é? É da gente que é mais velho, imagina. Então, assim, esse é o mito que provavelmente vai continuar existindo aí ad infinitum no cinema e na TV e nas séries, etc. E eu particularmente assistirei todos, porque eu adoro essas histórias. Passa pra gente, Cris. Um outro grande clássico é A Múmia. É também interpretado magistralmente pelo Boris Karloff. A diferença, quando a gente consegue aliar um grande ator, né, a um gênero, isso foi um dos cânones de Hollywood, criar os gêneros, criar os atores ligados aos gêneros. É como ainda hoje, né, a gente pensa Tom Cruise, imagina filmes de ação.
né? A gente pensa Arnold Schwarzenegger, imagina filmes de ação. Pensa Julia Roberts, pensa em comédias românticas, etc. Então, esse fato de Hollywood atrelar os personagens aos grandes nomes, aos grandes atores, né, já vem desde os primórdios, quando eles criaram um sistema de produção e estrelato. E o Boris Karloff, ele se deu muito bem nisso e interpretou vários filmes ao longo dos anos, né? Mas, sem dúvida, os dois grandes papéis que lhe deram essa fama foram Frankenstein e, posteriormente, a Múmia, né? A Múmia, ele interpreta tanto, se vocês viram a versão do Stephen Sommers, né, da Múmia, ela é muito fiel a essa história aí, né? Ele interpreta dois papéis, que é o Darth Bey, né, que é o anagrama para Dead by Ra, né, morte por Ra, e ele vai fazer então aquele personagem que foi enterrado vivo e que depois quer voltar para resgatar o espírito da amada, etc., né? O que é interessantíssimo nesse filme é exatamente que ele é dirigido pelo Karl Freund, que vem do expressionismo alemão, e usa também magistralmente os efeitos de luz e sombra, principalmente nas transformações da múmia propriamente dita. Vamos ver aí. Eternal punishment for anyone who opens this casket. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. There's nothing on earth like the mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death. Now I know his horrible plan. He is going to kill her and make her a living mummy like himself. A Múmia, ela continua aí ao longo dos anos, tendo novas versões, né? Infelizmente, eles fizeram aquele desastre com o Tom Cruise ano passado, mas dá para assistir. Claro que nem de longe ele vai se comparar a essa Múmia original. Esse filme é sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, não percam, tá? Bom, e a história da Múmia também, ela é interessante por quê? Porque vem do início do século XX, né, quando começam as explorações, as grandes explorações no Egito. Então, faz parte também daquilo que é a diferença, né? Aquilo que é o exótico. O exotismo também é um dos elementos que vão construir esse imaginário de Hollywood acerca, né, de múmias e outros monstros. Passa pra gente, Cris. O lobisomem também é outro ser que está em alta atualmente no cinema, né? O lobo, ele é considerado um elemento cultural comum a diversas culturas, né? Principalmente no folclore europeu, né? Mais especificamente no folclore germânico. Quando a gente vê as histórias de lobo, né? Do lobisomem, ele apresenta também aquilo que a gente chama de dualidade. O que é o lobisomem? Na verdade, é um ser que externaliza a sua fúria.
aquilo que normalmente é controlado na gente, né, o lobisomem faz isso assim, com a maior desenvoltura. Quantas e quantas vezes a gente não gostaria de externar nossa fúria com algumas pessoas, né? O lobisomem faz isso. Então, o fascínio dos filmes do lobisomem é exatamente, né, esse ponto que ele pode externar alguma coisa que normalmente a gente gostaria de transferir para o outro, né? Eu não posso, mas aquele monstro ali pode fazer aquilo. Ele pode chegar, ele pode se transformar e ele pode sair destruindo tudo que ele quiser, né? Eu atribuo esse aspecto maligno do ser humano, não para mim, mas para a fera que está dentro de mim. Então, o fascínio do lobisomem é muito desse também. E é um ser que não tem muito controle também sobre as suas ações, né? Os primeiros filmes de lobisomem, pelo menos, eles têm esse aspecto de ser a fera que controla o homem, né? Ele não vai ter nenhum domínio sobre as suas ações. E ele carrega essa pena consigo. Tanto no primeiro lobisomem, quanto no Lobisomem Encontra Frankenstein também, né? O personagem é alguém extremamente angustiado frente à sua condição. E ele vai fazendo isso. Esse filme, ele foi interpretado pelo Lon Chaney, é o único personagem da Universal que foi interpretado em todos os filmes pelo mesmo ator, que é o Lon Chaney Jr., né? A gente vê aí que nós tivemos recentemente, em 2014, o filme que é com o Benício Del Toro, né, que também tem essa pegada de infelicidade. A gente vê mesmo aquele que é considerado uma comédia, eu não acho que é uma comédia, que é um lobisomem americano em Londres, que eu acho que é muito triste também, né? Então, o lobisomem é sempre um ser angustiado. Ele é angustiado por quê? Porque ele não dá conta de controlar os seus instintos, mas ele sabe, ele sofre a culpa por causa disso, né? Ao contrário do vampiro, por exemplo, que é um ser totalmente isento de culpa, né? Já o lobisomem não. O lobisomem, ele carrega sempre consigo a culpa. Eu respondo pelos meus atos. Eu não tenho controle sobre os meus atos, mas eu carrego a culpa sobre eles, né? Claro que depois nas séries isso aí não é muito, esse lado fica sempre sem ser muito explorado. Uma outra série carrega isso. Supernatural, toda vez que aparece lobisomem em Supernatural, eles têm essa pegada mais, digamos, mais interessante. Agora as outras séries como essa daí é uma bobagem sem fim. Passa pra gente, Cris.
mesmo no trailer do filme já fica claro essa questão, né? Que ele sempre carrega aquele sentimento de culpa frente à sua maldição, vamos dizer assim. Toda essa mitologia do lobisomem também, ela que a gente vê hoje, né, ela foi criada nesse filme aí. Ela começa mais ou menos na versão de 35, né, com a flor do acônito, mas a questão de ligação com os ciganos, tudo isso é inventado nesse filme aí. Muito curioso nas histórias dos filmes da Universal é o seguinte: outra coisa que era avacalhada neles é que eles começavam os filmes, mas eles não tinham geralmente um roteiro pronto. Então eles iam mudando a história na medida em que ia sendo feito. Às vezes dava muito certo, às vezes dava muito errado. Esses aí que a gente está vendo são filmes que deram muito certo. Passa pra gente, Cris. Acho que a gente vai fazer um intervalo. Assim que a gente terminar de falar dos terrores, a gente vai passar, nós vamos ficar nessa primeira parte falando só dos clássicos, tá? E aí, logo depois do intervalo, a gente vai falar do gênero como um todo, tá bom? Esqueci de falar isso no começo. Bom, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, retoma aí o velho mito do doppelganger, que é exatamente o que foi contado aí no livro A Metade Negra do Stephen King, que é o homem e o seu duplo. E o seu duplo geralmente é um duplo negativo. A primeira versão foi escrita. A história desse livro é muito legal, que a primeira versão do Stevenson, ele escreveu em 2 dias. Reza a lenda, tá, gente? Isso eu estou contando como eu li. Eu não sei se isso é verdade, não. Diz que ele escreveu em 2 dias. Ele mostrou a novela para a mulher dele, e a mulher ficou tão horrorizada que ele pegou e rasgou e jogou fora. Aí depois ele parou, pensou bem e falou assim: não, espera aí, né? Aí ele pegou e reescreveu, aí diz, em 1 semana. Reescreveu a história toda e o livro foi publicado e virou um sucesso, né? E a primeira versão parece que ela foi feita em 1908, mas a gente não tem registros dela. Esse filme, ele é um filme interessante porque essa primeira versão do John Barrymore, né, ela é muito bacana, foi feita pela Paramount, ela não é uma versão da Universal, e ele foi a primeira história de terror que foi nominada para um Oscar, o primeiro ator de filme de terror que ganhou um Oscar, que é o John Barrymore. Depois, só o Anthony Hopkins, no Silêncio dos Inocentes, que volta a ganhar um Oscar por um filme de terror. Vou mostrar um pouquinho. Cris, passa pra gente, por favor. Essas adaptações, né, a gente tem, peraí que eu vou mostrar para vocês já já. Na verdade, a gente tem várias adaptações. A primeira versão sonora, né, é essa, que é com o Frederick March, que é quando ele ganha o Oscar, né? E depois a gente tem uma versão também de 41, que é com Spencer Tracy, né? São todas versões que foram feitas para o cinema norte-americano. E são versões muito, muito, muito cruéis e muito, muito assustadoras. Eu acho que elas são mais assustadoras até, elas conseguem ser mais assustadoras talvez que o livro. E em 2017 tem uma aparição do Dr. Jekyll lá no A Múmia, que é um horror total. Eu não sei o que ele está fazendo nesse filme, não. Mas a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde é muito interessante. Principalmente porque depois ela daria margem para diversos estudos psicanalíticos. Passa pra gente, Cris. Agora vocês vão ver.
Bom, é uma versão absolutamente politicamente incorreta, né? O que é muito legal nesse filme, esse é um filme de 1932, é que o Robert Mamoulian, que é o diretor, ele usa a câmera subjetiva o tempo inteiro, né? A primeira cena do filme, ela é toda filmada em câmera subjetiva. A gente vê pelo olhar do Dr. Jekyll, né, ele entrando, andando pela casa, você só vê as mãos dele tocando. E aí também nessa cena, né, a cena da transformação, uma parte ela é em câmera subjetiva também. É uma grande novidade também para a época no cinema, né? E o filme ele é extremamente intenso por causa também da direção do Mamoulian. Passei, Christian, ver se... E, claro, o grande macaco, que é o King Kong, né? Voltando aí para a questão do exotismo, tanto o interesse, né, pelo Egito, quanto o interesse pelas selvas também fazia parte do imaginário hollywoodiano, né? Isso aí a gente vai começar a ver com O Mundo Perdido, que é um filme de 1925, que vai falar um pouco de dinossauros e coisas do tipo, né, que começa a usar pela primeira vez a técnica do stop motion, que vai ser depois utilizada largamente no King Kong, né? Um dos primeiros filmes que conta essa história, que depois viria a ser adaptada para o King Kong, é o Engadi, que é de 1930, né? Que conta a história de sacrifício de mulheres que eram sacrificadas para um macaco gigante também. E o King Kong, ele vai ser exatamente essa primeira grande versão. É o primeiro grande monstro gigante do cinema, é o King Kong, né? E depois ele também teve uma série de adaptações, inclusive Kong, que é uma versão, digamos, Apocalipse Now, que ele mistura os dois elementos aí do King Kong. Passa pra gente, Cris. Inaugura então a linha de monstros gigantescos no cinema, que a gente vai ver depois, principalmente no período pós-guerra, quando começam a aparecer os seus Tarântula, o Ataque das Aranhas Assassinas e por aí vai, que são os monstros que são criados a partir da radiação, né? Obviamente King Kong é diferente, mas essa técnica, inclusive do stop motion, é um grande alavancador também para que sejam criados esses filmes de monstro, né? Uma das cenas mais legais nesse filme, que depois o Peter Jackson também fez, é a luta do King Kong com os dinossauros, né? Sensacional isso, vale a pena ver também. Passa pra gente, Cris. Bom, o Monstro da Lagoa Negra, né? A gente já falou disso, vocês já devem ter assistido aí A Forma da Água, né? É um dos outros grandes monstros também que apelam para quê? Para o exotismo hollywoodiano, né? Ele vem da selva amazônica,
aliás, é pescado num barco que chama Rita, né? Inclusive no outro filme, A Revanche do Monstro, tem o Rita 2, e é exatamente um dos filmes do Jack Arnold, que é um dos grandes diretores, que fez tanto o Monstro da Lagoa Negra, em 54, quanto A Revanche do Monstro, que é de 55. Né? A Revanche do Monstro é mais difícil, ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, infelizmente. Eu só assisti uma cópia mega pirata dele. E é interessante na Revanche do Monstro, o primeiro filme, que vocês passou ontem aí, quem pôde assistir, deve ter se divertido. O primeiro filme fica claro que é um monstro, etc. Já o segundo filme, ele tem uma visão um pouco diferente da história. E eles fazem uma análise do sangue do monstro, e olha lá, eles falam que apenas 10% da fisiologia dele que o distinguia dos seres humanos. Mas ainda assim eles torturam o bicho de tudo quanto é jeito, tá? E é interessante isso porque ele vai, na Revanche do Monstro, que acontece essa parte aí dos 10% da fisiologia, e ele vai discutir isso, como é que esse monstro aí, ele poderia muito bem ser um ser humano. O Guilherme Del Toro, ele faz isso, ele traz essa história, principalmente essa segunda parte da história, para a forma da água. Né? Eu acho que ele faz a revanche do monstro, quando o monstro se dá bem no final do filme dele. Então, assim, e se a gente olhar as duas criaturas, né, elas são muito próximas também. Claro que a diferença do primeiro monstro para o segundo, né, é que o primeiro monstro, ele é essa criatura estática. Já o segundo monstro, a primeira vez que ele aparece em cena, a gente já se comove com o olhar dele. E já foi construído para isso, né, para criar uma empatia. Enquanto o filme do Jack Arnold, o primeiro filme pelo menos, queria passar aquela visão de aquilo é um monstro assustador e terrível, né? Já a segunda versão você já se compadece da criatura, e na versão do Guilherme Del Toro você já de cara vai criar uma empatia com ele. Por quê? Porque é um filme que fala sobre a diferença. Né? Mesmo essa segunda versão, que é A Revanche do Monstro, ela já aponta para esses caminhos. Mas é lógico que a gente tem que pensar que isso é década de 50. E na década de 50, nos Estados Unidos, até mesmo os brancos e os negros, eles tinham que tomar água em bebedouros separados. Que dirá monstros. Né? Passa pra gente, Cris. Bom, a gente vai encerrar essa primeira parte só discutindo um pouquinho a partir do Stephen King. Né? Por que a gente precisa desse horror? E ele levanta alguns pontos que eu acho interessantes. Né? Que o horror, ele surge geralmente daquela sensação de que a gente perdeu o controle das coisas. Né? Daquela sensação de que as coisas estão desestruturadas. Por exemplo, assim, não, perdi meu celular. Não dá uma sensação de pânico isso? Sim, porque você perde o controle sobre uma coisa que é extremamente importante para você. Né? Quantas vezes você fala assim, nossa, eu perdi o avião, nossa, eu perdi todo o semestre, antes de começar as minhas aulas, eu dou aula há mais de 20 anos, eu sonho que eu perdi o horário da aula. Então, assim, é aquela sensação de perder o controle acerca de uma coisa. Né? Por quê? Porque o horror na vida real, segundo King, é uma emoção que a gente trava sozinho. Né? É um combate que você tem que travar sozinho. Você tem que resolver essas suas coisas por você mesmo. Mas nós inventamos esses horrores, né? Horrores coletivos, vamos dizer assim, para a gente não se sentir também tão sozinho. Né? Então, ir ao cinema e ter essa sensação de medo, né? Compartilhar esse medo com outras pessoas também é uma forma de pensar assim, olha, eu não estou sozinho nesse mundo aí. Vamos fazer intervalo?